Muitos cristãos vivem com os olhos voltados para as nuvens, esperando o dia em que finalmente irão para o céu para morar em uma mansão de ouro e descansar eternamente. Mas se eu lhe dissesse que, à luz da revelação bíblica pura e dos escritos de Watchman Nee e Witness Lee, o céu nunca foi o destino final de Deus para o homem, a religião criou uma esperança de escape, mas a Bíblia nos apresenta uma esperança de habitação. Hoje, vamos quebrar um dos maiores tabus do cristianismo tradicional. Por que você não vai morar no céu e por que a Nova Jerusalém está vindo para a terra? Essa ideia de ir para o céu tornou-se um analgésico para muitos. O pensamento de que este mundo não é meu lugar e vou embora para um paraíso geográfico soa reconfortante, mas carece de fundamento na economia neotestamentária de Deus. Quando olhamos para as Escrituras com os óculos da revelação orgânica, percebemos que Deus tem um ciúme profundo pela sua criação terrena. Em Salmos 115:16, lemos que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus não criou o homem para ser um anjo sem corpo flutuando em nuvens etéreas. Ele criou o homem para ser sua expressão corporificada em um ambiente físico transformado pela glória divina. Watchman Nee, em sua obra clássica, O Plano de Deus e a Vitória de Cristo, enfatiza que o desejo de Deus é recuperar a autoridade sobre a terra através do homem. Se o destino final fosse apenas tirar os monsalvos da terra e levá-los para um lugar distante, o inimigo, Satanás, teria vencido a batalha pelo domínio do planeta. Mas o Senhor Jesus, como o segundo homem e o último Adão, veio para garantir que a terra seja o palco final da glória de Deus. Portanto, o conceito religioso de céu como uma fuga é, na verdade, uma negação da vitória de Cristo sobre a criação. O erro fundamental começa na interpretação equivocada de João, capítulo 14. Quantas vezes você já ouviu sermões sobre as mansões celestiais? A tradução bíblica mais comum diz: "Na casa de meu pai há muitas mansões". No entanto, se mergulharmos no grego original, a palavra utilizada por João é mone. Essa palavra não descreve uma construção de luxo ou um palácio de mármore e ouro físico. Mone significa simplesmente uma morada, um lugar de permanência, um lugar para ficar. Witness Lee, em A Economia de Deus, desvenda esse mistério de forma magistral. Ele explica que o Senhor Jesus não estava falando de engenharia civil no céu, mas de uma edificação espiritual. O lugar que Jesus foi preparar foi o caminho através da morte e ressurreição para que ele pudesse habitar dentro do homem. Antes da cruz, Deus estava com os homens através da encarnação de Cristo. Após a ressurreição, através do Espírito que dá vida, Deus habita nos homens. A casa do Pai não é um endereço em uma galáxia distante. A casa do Pai é a igreja, é o corpo de Cristo. Quando Jesus diz que vai preparar um lugar, ele está dizendo que através do seu sacrifício, ele abriria a possibilidade de o homem ser inserido em Deus. A nossa morada é Deus, e a morada de Deus é o homem. João 14:23. Sela essa verdade. Viremos para ele e faremos nele morada. Perceba, a morada é feita no crente. Não somos nós que estamos esperando uma casa no céu. É Deus que está esperando que nós sejamos sua casa hoje. A religião foca no para onde vamos, mas a revelação foca em quem nos tornamos. Agora, precisamos abrir o livro de Apocalipse e confrontar a imagem que a arte renascentista e a imaginação popular criaram. O capítulo 21, versículo 2 diz: "E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido." Pare e reflita sobre esta frase por um momento. Como pode uma cidade composta de concreto, tijolos ou mesmo ouro mineral ser chamada de esposa? Uma esposa é uma pessoa. Uma esposa tem vida, tem sentimentos, tem uma união orgânica com seu marido. Aqui, a revelação bíblica explode em nossos rostos. A Nova Jerusalém não é um lugar onde os salvos moram. A Nova Jerusalém são os próprios salvos glorificados e edificados. Watchman Nee
em sua profunda análise sobre a recuperação da igreja, ensina que a Bíblia é a história de um projeto de construção. Começamos com um jardim em Gênesis e terminamos com uma cidade em Apocalipse. O jardim é algo criado por Deus, mas a cidade é algo construído. Mas que tipo de construção é essa? Em 1 Pedro 2,5, lemos que nós somos pedras vivas, sendo edificadas como casa espiritual. Portanto, quando Apocalipse descreve as dimensões da cidade, os muros de jaspe e as portas de pérola, ele não está nos dando uma planta de engenharia civil, mas um quadro da nossa própria transformação sob a mão do Espírito Santo. Witness Lee dedica volumes inteiros, como na obra A Visão da Nova Jerusalém, para explicar que o ouro da cidade representa a natureza divina do Pai. A pérola representa a redenção de Cristo, através da ferida da sua morte, assim como a pérola nasce da ferida de uma ostra. E as pedras preciosas representam a obra de transformação do Espírito Santo em nossas almas. Se a cidade fosse um lugar físico de ouro mineral, ela não teria valor eterno para Deus. O que tem valor para o Criador é o seu próprio ser, trabalhado e forjado no caráter do homem. Por isso, a cidade desce do céu. Ela desce porque ela é o resultado de tudo o que Deus depositou no seu povo durante as eras. Ela é a expressão máxima da salvação orgânica. Se você espera um céu físico, você está esperando por minerais. Mas se você entende a revelação de Ni e Li, você percebe que a Nova Jerusalém é a mútua habitação. É Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus para sempre, na terra restaurada. É por isso que o versículo 3 de Apocalipse 21 diz que o tabernáculo de Deus está com os homens. Não diz que os homens foram levados para morar no tabernáculo de Deus no espaço sideral. Diz que Deus trouxe sua morada para onde o homem está. Esta é a vitória total de Cristo. Ele não abandonou a terra para o diabo. Ele a reclamou, a limpou e agora a faz sua sede administrativa. Ao entender que a Nova Jerusalém é uma constituição de pessoas, entendemos a seriedade da vida da igreja hoje. Cada vez que você nega sua vida da alma, cada vez que você invoca o nome do Senhor e deixa o Espírito transformar seu temperamento, você está produzindo o material daquela cidade. Você não está acumulando pontos para ganhar uma chave de uma mansão. Você está sendo transformado no próprio edifício. Como Watchman Nee dizia, Deus não quer apenas que você faça coisas para Ele. Ele quer ser trabalhado em você. A cidade é a totalidade de Deus, trabalhado na humanidade. Isso é polêmico porque tira o foco do prêmio futuro e coloca o peso na responsabilidade presente de crescer em vida. Muitos podem perguntar, mas por que essa distinção entre ir para o céu e a descida da Nova Jerusalém é tão importante para a minha vida hoje? A resposta reside na diferença entre uma religião de esperança futura e uma vida de realidade presente. Se o seu objetivo é apenas ir para o céu, sua vida cristã corre o risco de se tornar uma espera passiva, focada apenas em evitar o pecado para não perder o bilhete de entrada. Mas se a sua visão é a Nova Jerusalém, conforme revelada nos escritos de Watchman Nee e Witness Lee, você compreende que cada detalhe da sua vida hoje, cada sofrimento, cada oração e cada negação do eu, é o processo de mineração e lapidação das pedras preciosas que compõem a cidade. Como diz Watchman Nee em sua obra monumental, O Homem Espiritual, a nossa alma precisa ser quebrada para que o espírito seja liberado. Esse processo de quebra não é para que possamos voar para o espaço, mas para que possamos ser edificados uns com os outros aqui na terra. A Nova Jerusalém tem 12 portas, e cada porta é uma pérola única. A pérola, como já mencionamos, é produzida através da reação da ostra à ferida. Isso nos ensina que o sofrimento na vida da igreja não é em vão. Ele é o material de construção da eternidade. Se você foge do processo de transformação hoje, você não está apenas adiando um prêmio, você está deixando de ser o material que Deus deseja usar na sua habitação final. Para os irmãos que desejam se aprofundar nessa visão, que rompe com séculos de tradição religiosa cega, eu recomendo fortemente a leitura de 3 obras fundamentais: A Economia de Deus, Witness Lee, A Glória da Igreja,
Watchman Nee. E o plano de Deus e a vitória de Cristo, Watchman Nee. Portanto, deixo aqui um convite para você que nos assiste, especialmente para aqueles que estão perto de nós, os santos do vaso aberto e os que apreciam a genuína palavra viva de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para pregar uma religião que promete um escape para as nuvens. Estamos aqui para anunciar o transbordamento da vida de Deus no espírito humano. Estamos aqui para ser, em pequena escala, o que a Nova Jerusalém será em plenitude. Um povo onde Deus se sente em casa. Não se deixe enganar por uma teologia que esvazia a terra e ignora a transformação da alma. O céu é o trono de Deus, mas o coração do homem regenerado é a sua morada preferida. Que possamos parar de olhar para cima com nostalgia de um lugar que não conhecemos e comecemos a olhar para dentro, onde o Rei da Glória já estabeleceu o seu reino. A Nova Jerusalém está descendo e a pergunta que fica é: você é apenas um espectador ou você é parte da estrutura dessa cidade? Que o Senhor nos dê luz para ver que a eternidade já começou no momento em que invocamos o seu nome pela primeira vez.